Bom dia, galera, tudo bem? Mais uma aulinha do Rob Lu 9. Dessa vez nós vamos dar uma olhada em História e Geopolítica. A queda do Muro de Berlim, fato super importante dentro dos contextos envolvendo História e Geopolítica e também de atualidade. Print o quadro do Rob Lu que eu já vou voltar. E não deixe de tocar o sininho lá para vocês receberem todas as minhas videoaulas lá, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a questão do Muro de Berlim é que o Muro de Berlim é um marco da Guerra Fria. Ele representa um símbolo da Guerra Fria, beleza? Mas o que acontece? Como que iniciou-se essa questão histórica e geopolítica do Muro de Berlim? Primeira coisa que nós vamos trabalhar é o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, certo? Eu coloquei aqui, ó, fim da Segunda Guerra, 1945, nós temos a Guerra Fria, de 1945 a 1991. Conforme eu havia falado para vocês em outras aulas, a Guerra Fria é um confronto ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo soviético e também é uma disputa de pontos geoestratégicos, certo? Segundo o cientista político francês Raymond Aron, a Guerra Fria é uma guerra improvável e paz impossível. Tranquilo? Bom, o cenário dessa aula é a Alemanha do pós-guerra. Assim que a Segunda Guerra acabou, a Alemanha ela foi dominada pelo Tratado de Potsdam. O que foi esse tratado? Esse tratado durou de 1945 a 1949 e a Alemanha foi dividida entre 4 países, os países vencedores da guerra, no caso dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da União Soviética. Beleza, beleza? Então, até 49, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Esse é o Tratado de Potsdam. Não esqueça, hein? Tratado de Potsdam. Importante vocês lembrarem. Muito bem. A partir daí, em 1949, a situação econômica, tanto da França como da Inglaterra, não estavam lá essas coisas. O que ocorreu? A França e a Inglaterra basicamente perderam o domínio geopolítico e geoeconômico dentro dessa questão do território alemão. Conclusão, se traçou uma linha ideológica. Veja bem, essa linha ideológica, ela ainda não é um Muro de Berlim, mas já tinha uma questão de ordem ideológica dentro da Alemanha. Ou seja, a parte leste da Alemanha é uma parte que já sofreu influência geopolítica da União Soviética e a parte oeste, a influência geopolítica dos Estados Unidos. Beleza? Muito bem. Conclusão, qual é o cenário? O cenário é Guerra Fria. Assim que o Stalin morreu em 1953, assumiu na União Soviética Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev com o objetivo de amenizar a Guerra Fria, o que o Khrushchev fez? O Khrushchev trabalhou 2 situações. Dentre elas é a coexistência pacífica, da palavra coexistir. Ele afirmava que os Estados Unidos e a União Soviética podiam coexistir pacificamente, mas na realidade o Khrushchev era esperto, bastante inteligente. Ele queria amenizar a corrida de armamentos, certo? E a desestalinização. Mas o Khrushchev foi mal compreendido pela linha dura da União Soviética. Conclusão, o Khrushchev, para se redimir, o que ele vai fazer? Ele vai construir o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi construído ao longo de todo o ano, certo? E em 13 de agosto de 61, o Muro de Berlim ele foi construído. Beleza? Por que ele é um marco da Guerra Fria? Pessoal, o Muro de Berlim ele não cortava toda a Alemanha. Isso é importante vocês sacarem. O Muro de Berlim cortava a cidade de Berlim. Então você tinha Berlim Oriental, que era aliada à União Soviética, e Berlim Ocidental, que era aliada aos Estados Unidos. Um caso interessante que a gente pode estar observando aí é exatamente um mapinha rápido aqui, ó. Imagine que isso seja a Alemanha, aqui está a linha ideológica, certo? Aqui a República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental, aqui a República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental. Essa linha aqui, ó, essa linha é a linha ideológica. E aqui está a cidade de Berlim, certo? Então aqui Berlim Oriental e aqui Berlim Ocidental. Tranquilo? Isso é muito importante a gente estar lembrando disso aí. A linha ideológica que não tinha muro, o muro estava na cidade de Berlim. Porém, as 2 Alemanhas foram divididas. A partir de 61, nós vamos ter 2 Alemanhas. Essa divisão vai até 1989. Beleza, o que vai levar à queda do Muro de Berlim? O que vai levar?
seguinte, porque dentro da Guerra Fria e dentro do mundo socialista existia uma hierarquia geopolítica. Então quem mandava no mundo socialista era a União Soviética. Porém a União Soviética ela tinha o seu filho predileto, que era a Alemanha Oriental. Com as transformações que vão começar a ocorrer na União Soviética, com a chegada do Gorbachev ao poder, em 1985, essas transformações já são conhecidas de vocês, dentre elas a Glasnost, que é o governo de transparência, e a Perestroika, que é a reestruturação econômica, foram transformações que não deram muito certo. E aí o que começou a acontecer? Nós vamos ter o que nós chamamos na geopolítica de efeito dominó. Quando as coisas começaram a não ir muito bem na União Soviética, houve reflexos no leste europeu e vai pegar diretamente o filho predileto da União Soviética, que é a Alemanha Oriental. E aí o que vai acontecer? Pressão principalmente do lado oriental, certo? Com relação ao muro, e do lado ocidental também. Vale ressaltar uma diferença que o pessoal às vezes coloca. Essa Alemanha aqui, a República Democrática da Alemanha, ela não tinha muita diferença com a República Federal da Alemanha, certo? Ou seja, havia, vamos dizer assim, um atraso da República Democrática da Alemanha de apenas 15 anos, certo? Não é à toa que a Alemanha é uma grande potência. Se a outra fosse atrasada 100 anos, como é que a Alemanha ia se recuperar da queda do Muro de Berlim também e restaurar as duas Alemanhas? Beleza? Muito bem. E a partir daí você tem um confronto ideológico entre as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental, aliada da União Soviética, a Alemanha Ocidental, aliada dos Estados Unidos. E aí, o que vai acontecer? Isso vai proporcionar a queda do Muro de Berlim, que vai chamar a atenção para o início do fim da Guerra Fria. Por que vai chamar a atenção para o início do fim da Guerra Fria? Porque a Guerra Fria não acaba com a queda do Muro de Berlim. A Guerra Fria somente vai acabar com a dissolução, o fim da União Soviética em 1991. Em 9 de novembro de 1989, 18h45, eu estou com frio, hein? Temperatura 0 graus, nós temos a queda do Muro de Berlim e o início do fim da Guerra Fria. Beleza, pessoal? Grande abraço, aguardo vocês no próximo vídeo aí. Rob Lu 9, vamos ir trabalhar os anos terminados em 9. Abração, deixa um like lá.